Boa noite. Imunidade emocional para uma vida de sucesso. Esse é o tema de hoje que a gente vai conversar aqui com a Sabrina Dourado, mentora de mulheres, palestrante, advogada. Gente, eu vou colocando já aqui. Boa noite. Vou colocando um tema na nossa conversa: imunidade emocional para uma vida de sucesso. A gente vai conversar hoje com Sabrina Dourado. A Sabrina é minha advogada, mentora de mulheres, palestrante, escritora, faz várias coisas. E ela vai hoje falar pra gente o caminho dela e o que ela pode nos dar de orientações para essa vida de sucesso. Uma imunidade emocional. Quem não precisa, né, gente? Tudo bom quem tá entrando aqui? Márcia, Fecema, Richelle, Socorro. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu colocar aqui o nosso... fixar comentário. Sabrina, vi que você já tá pela área aqui, já tava falando de você. Muito bom, vou chamar a nossa convidada por aqui, peraí. Será que eu consegui chamar? Olá! Boa noite! Boa noite! Que honra ter você aqui! A honra, a satisfação é toda minha. É um prazer estar contigo em mais uma oportunidade, especialmente para a gente falar de um tema tão especial. Que você gosta tanto e ajuda tantas pessoas, né, com a imunidade emocional. Primeiro, te agradecer, Sabrina, muito legal ter você aqui. Dizer que é uma honra ter você, essa leoa poderosa, como você gosta de chamar, né? As leoas são as suas mentoradas. E foi um tema que gerou bastante curiosidade. Recebi vários inbox, o pessoal querendo saber o que é essa imunidade, né? Afinal de contas, todo mundo quer esse equilíbrio, como manter, como chegar lá. Então, eu vou deixar aqui, se quem quiser fazer perguntas, vai fazendo, a gente vai administrar. Hoje a Sabrina está com o tempo corrido na agenda dela. Graças a Deus que você pôde aceitar nosso convite, estar aqui e contar para todo mundo, então, o que é essa imunidade emocional. Ai, que delícia! Eu vou começar para a gente ganhar tempo, né? E para a gente tomar uma referência bem simples e bem pragmática sobre o tema, há mais de 15 anos eu estudo comportamento humano, Jaque. Eu sou uma apaixonada, um entusiasta nessa área. Sabrina, ficou mudo. Será que ficou mudo para vocês também? O pessoal está escutando bem? Agora eu tô te ouvindo. Voltou? Pronto. Então, eu tive a oportunidade de fazer diversas formações, enfim, uma longa jornada nessa área. E a gente ouve falar muito de inteligência emocional, de gestão de emoções. E de tanto aprofundar os meus conhecimentos em comportamento humano, na própria lógica da inteligência emocional, enfim, tá mudo? Você tá me ouvindo, Jaque? Eu tô, socorro. Será que já voltou? Para mim, eu tô ouvindo bem. Gente, coloquem ali, avisem pra gente se estão Socorro ouvindo. colocou mudo. Será que foi antes? Eu acho que foi antes, chegou agora, não sei. Eu tô ouvindo super bem. Sinaliza, por favor. Avisem pra gente aqui. Nivaldo, tá nos ouvindo direitinho? Tá sim? Ah, pronto. Tá, Tá tô com ouvindo, áudio, pode né? seguir. Então, de tanto estudar, eu fiquei, né, muito tempo matutando sobre isso, como se diz aqui na Bahia. E eu fiquei me perguntando, será que a gente consegue ser sempre inteligente com as emoções, Jaque? E turma que está nos ouvindo, será que a gente consegue lidar sobre uma ótica da inteligência? Será que é possível falar em inteligência quando a gente está diante de um panorama de muita tristeza? Será que a gente consegue ser tão inteligente quando a gente sente raiva? Será que a gente consegue lidar com sentimentos de angústia, né, de bases outras no referencial, não só de emoções, como do nosso sentir de uma forma inteligente? E partindo da minha própria experiência, eu passei a ter uma certa dificuldade com essa referência. E dentro dessa mesma lógica, eu comecei a pensar, nossa, mas e se a gente pudesse ter ferramentas para saber lidar melhor com os parâmetros e os índices das nossas emoções, ao invés de nos propormos ser assim tão inteligentes?
E dentro desse contexto, eu comecei a pensar numa figura analógica que pudesse trazer a referência da imunidade para o corpo físico. Porque no corpo físico, a gente está buscando o tempo inteiro imunidade. A gente vai, faz aquele check-up, hoje é um check-up completíssimo para checar nossas taxas, os nossos índices de glicemia, de colesterol, as nossas estruturas hormonais. E ali a gente tem um panorama de como é que está a imunidade da Jaque, quanto ela tem. Hoje a gente dosa a vitamina D, a gente dosa a vitamina C, se isso está influenciando na imunidade do teu corpo físico, e a gente não faz isso com o nosso campo emocional. Por isso, a minha proposta é pensarmos primeiro num diagnóstico de como estão as nossas emoções. Eu tenho feito esse trabalho e tem sido uma delícia. E a partir desse diagnóstico, eu fui montando alguns testes que se assemelham a exames clínicos para a gente ter uma clareza de como é que está a nossa base, a nossa estrutura emocional. Porque, veja, quando eu sei que eu estou com colesterol elevado, quando eu sei que eu estou com uma baixa vitamina D, quando eu checo a minha vitamina C e eu percebo que ela também tem baixa dosagem, que eu preciso suplementar, eu consigo equilibrar melhor o meu sistema imunológico. Só que, como a gente não fala de emoções, perceba, é engraçado. E como nós somos educadas, inclusive, a tamponar as emoções, hoje nós já temos estudos científicos que apontam já que o quanto camuflar, não reconhecer, não identificar e não dosar como a gente trabalha o campo das nossas emoções e a nossa estrutura mental tem nos adoecido. Por isso, eu prefiro falar em estrutura de unidade emocional para que a gente possa ter mais clareza de onde estamos e de que forma a gente gostaria de estruturar a nossa base emocional, construindo um ferramental de imunidade. Dentro desse contexto, qual é o primeiro passo? A gente reconhecer as nossas emoções. Porque se a gente não tiver a honestidade de reconhecer que nós somos seres emocionais e que nós somos livres para lidarmos com todas essas emoções, a gente já passa por uma fragilidade imunológica no campo das emoções. Nós, mulheres, pode ter sido diferente com vocês, mas eu venho de uma estrutura educacional e os nossos pais, obviamente, não puderam fazer diferente, está tudo bem, em que eu fui ensinada a estar numa condição de bem, estar bem. Em que, dentro de uma série de contextos, ainda pequena, eu ouvia muito, isso é bobagem, ou você precisa estar bem, ou engole esse choro. É muito comum a gente ter lidado com aquela realidade, principalmente nós mulheres, de que nós não deveríamos sentir raiva. Eu fui treinada para não sentir raiva. A raiva como algo muito ruim, a raiva como algo muito pesado. E eu fui crescendo, querendo tamponar a raiva que eu sentia. Não sei vocês que estão aí do outro lado, porque eu dizia, gente, eu não posso sentir raiva. E a gente faz o quê, né? Sente, mas não pode mostrar. Você entende? E se eu não consigo, primeiro, ter essa clareza, como é que estão os meus índices de raiva? Como é que eu tenho os meus índices de ansiedade? Como é que eu tenho os meus índices de frustração? Como é que estão os meus índices de alegria? Como está a minha dosagem dessa dinâmica? E me permitir, obviamente, ter clareza sobre essas emoções. Primeiro, eu já não consigo ser tão inteligente. Segundo, eu tendo a lidar com a minha vida de uma forma mais pesada, de uma vida, ter uma vida muito mais dura, uma vida muito menos equalizada do que talvez eu pudesse ter. Então, primeira mensagem para vocês é que vocês se permitam olhar um pouquinho para a realidade de vocês e para quem vocês são. E possam reconhecer, nossa, meu índice de medo hoje está alto, sai. A gente tem índices de medo nunca antes vistos, principalmente no pós-pandêmico, Jaque. Então, assim, nossa, o quanto eu sinto de medo. Porque a gente, às vezes, assim como a gente tamponou a raiva, a gente só experiencia o medo e a gente não tem essa clareza de que muitas das nossas omissões e que muitas das nossas atitudes impensadas, às vezes, decorrem desse medo. Então, assim, clareza, reconhecimento, a permissão de olhar para cada uma de nós e fazermos esse checklist. A partir
partir daí, dessa compreensão, eu montei uma estruturação de algumas bases que vão nos ajudar na ferramenta prática para lidar com essa vida tão escalonada, de altos e baixos, de certezas e incertezas, a qual todos nós estamos imersos. Então, somos seres emocionais, nem sempre somos tão inteligentes, somos constituídos por emoções, pensamentos e sentimentos. Sabrina começa a me trazer alguma clareza sobre esse assunto, mas como é que eu posso lidar com um ferramental prático para começar a jornada da imunidade emocional? Para mim, o primeiro passo, após esse reconhecimento, após essa compreensão de que a gente precisa falar abertamente sobre emoções, que as emoções adoecem, que hoje estudos atestam que o câncer, o Alzheimer, são doenças que estão intimamente relacionadas à nossa base emocional, que a gente hoje, já que é o país mais ansioso do mundo, que hoje nós somos o segundo país em depressão e na toma de medicamentos controlados, a gente precisa pensar o que faço a partir desse contexto para que eu tenha, assim como eu quero ter musculatura física, eu tenha musculatura emocional. Primeiro passo é, sem sombra de dúvidas, a autovalorização. Eu fui, voltei, pesquisei e eu não consigo encontrar um marco zero na construção da nossa base de imunidade emocional que não seja a autovalorização. Quem são vocês que estão aí do outro lado da tela? E o quanto vocês reconhecem quem são vocês? Nossa, filosófico isso não, isso é muito real. Porque se a gente não tem autovalorização, se a gente não sabe o quanto nós somos grandes potenciais, únicos, exclusivos, a gente tende a ter um déficit de imunidade emocional, porque as nossas emoções, elas estarão num grau de constrição que vai nos adoecer. Se eu não me autovalorizo, eu me comparo muito, eu tenho baixa estima. Se eu não me autovalorizo, eu tenho um padrão que é naturalmente um padrão de escassez. Porque eu estou sempre buscando alinhamento do que o outro pensa sobre mim. E aí tem algo muito interessante para a gente partilhar aqui na live, que é gestão de expectativa. Vocês já pararam para pensar o quanto as expectativas fazem a gente sofrer? Porque eu projeto muito na Jaque, eu estou numa dinâmica de esperar muito dela, porque talvez eu esteja num movimento em que eu preciso que ela me valide, que eu preciso que ela me diga, que eu vejo pessoas com a vida travada por isso, Jaque. A vida não flui, porque, nossa, mas ninguém me reconhece, nossa, mas ninguém me diz, nossa, mas eu não me sinto boa o suficiente na nossa área profissional básica, que é a jurídica. Nossa, muitas pessoas nesse contexto. Concorda Esperando comigo? a validação, né? Esperando a validação, às vezes, até que não teve de pai e mãe. E aí projeta isso numa vida que nunca vai chegar, porque a gente não aprendeu a se valorizar. Você falou coisas tão importantes, assim, eu espero que todo mundo esteja assistindo, essa live vai ficar salva, porque vale muito a pena. Essa questão que você trouxe primeiro de reconhecer. A gente fala muito isso na resolução de conflito, né? A primeira coisa, eu preciso reconhecer que eu tenho um conflito. E a gente não é ensinado, Sabrina. Então, esse teu trabalho é tão importante. Eu vi os comentários aqui que você estava falando, o pessoal, ai, obrigado pela live, que assunto interessante, porque assim, nós do direito, aqui a gente está falando, meu público é muito advogado, muito mediador que resolve conflito, só que a gente precisa se cuidar também, né? Então, assim, a gente tem que ter essa blindagem de olhar para os nossos sentimentos também e de reconhecer, né, esses limites e essa valorização. Eu vi esses dias uma pessoa comentando, ah, mas ninguém valoriza o mediador. Aí o outro, sim, mas quem é que tem que valorizar? É você. Então, você trouxe um ponto que eu achei bem interessante, que eu acho que, assim, tudo isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver. Talvez daqui a uns anos, eu espero que nas escolas, isso já seja um assunto, né, nas próximas gerações, que a gente nem precisa estar falando mais aqui, mas a gente ainda precisa hoje. Hoje, o que você está falando é muito importante, é maravilhoso. Então, continua. E é um sonho, sabe? Eu sonho que talvez o meu filho caçula, eu não sei se o mais velho, mas que os meus netos tenham a oportunidade dessa conversa natural, cotidiana, como uma disciplina que está inserida ali nas grades curriculares, em todos os níveis escolares, porque
Não adianta a gente estar aprendendo só química, física e de repente a gente está num grau, repito, de adoecimento. Ontem eu estava fazendo uma pesquisa específica sobre adolescentes. E o volume de adolescentes se automutilando porque não tem ferramental de imunidade emocional só cresce já. Então, assim, é um assunto realmente muito urgente. Mas voltando à questão da autovalorização, a minha mensagem, a gente poderia ficar horas aqui conversando, mas a minha mensagem ligeira é que você comece por aí. Alguém já disse, nossa, eu só ouvi verdades. Então, quem somos nós? O quanto nós nos valorizamos? O quanto a gente se permite, presta atenção no que eu vou dizer agora, ser gentil conosco. Isso não significa dizer, Jaque, que a gente não vai ter autorresponsabilidade. Você que é um expert em conflito sabe o quanto a gente, inclusive, dentro da lógica do conflito, de reconhecermos que a gente tem um conflito e de trabalharmos qual é o nosso papel dentro daquela dinâmica, a gente precisa tomar isso para a nossa vida. Então, assim, a gente precisa ser autorresponsável, mas a gente está esquecendo de ser gentil conosco. A gente está esquecendo de olharmos para os nossos dons, para os nossos talentos e colocar esses dons e talentos a serviço sem essa dinâmica de ficar num grau de expectativa elevado sobre as outras pessoas. E às vezes esse grau de expectativa, você falou muito bem, começa por pai e mãe, porque aí a nossa criança está ali naquele movimento que ainda é infantil de sermos vistos pelos nossos pais, de sermos vistos pelas nossas mães. Só que a gente já tem, como já dizia Garriga, agora as nossas moedas. E adultos, adultas que somos, a gente olha para a nossa realidade, entende que foi tudo como tinha que ser e a gente simplesmente se valoriza e a gente potencializa aquilo que há de bom em nós. Diminuímos a comparação, diminuímos a ansiedade, perceba. Porque se eu não auto me valorizo, eu estou sempre ansiosa, em busca de feedback, em busca de até um like, né? A gente está em busca de um comentário positivo. E não é que isso não seja bacana, mas a gente sofre menos, a gente potencializa, a gente tem um avanço na estrutura das nossas emoções e, consequentemente, a gente sofre menos. Na guerra da comparação, é difícil que uma autoestima de um ser humano saia ilesa, porque a gente está comparando aquilo que não pode ser comparado. Eu não defendo a ideia de que a gente não compare nunca. A comparação, ela pode ser utilizada como ferramental se você está imune de modelagem. Se eu olho para a Jaque e digo assim, nossa, que bacana esse trabalho que a Jaque faz. Olha como ela trabalha a resolução de conflitos, olha como ela lida com a mediação, e eu tomo o meu referencial de ser exclusiva, tendo ela como exclusiva, e eu me inspiro. Olha como é diferente. Se a gente está sem imunidade emocional, se nós estamos num campo escasso, a gente lança a mão de uma comparação tóxica. Nossa, ela tem e eu não tenho. E daí nascem sentimentos de baixa raiz. Nasce inveja, quando não nasce cobiça. Nossa, por que ela tem e eu não tenho? Você não está se valorizando. Te olha no espelho e diz, eu quero isso aqui, eu posso realizar isso aqui do meu jeito, com a minha forma de fazer. E se eu puder dar as mãos a Jaque, inclusive, que bênção. Se a gente puder somar, se a gente puder trocar. Se não, é inveja. Se não, é sofrimento, é tristeza, é baixa estima, né? A gente começa a lidar, quando não, numa dinâmica de cobiça, numa dinâmica de não querer que o outro tenha, e aí nós já estamos adoecidos. Aquilo que eu não tenho. E às vezes você não tem porque você está deixando de ser você. Então, autovalorização, gentileza, autocuidado. Se eu me autovalorizo, eu me cuido mais. Se eu me cuido mais, eu tenho uma potencialidade de desenvolver meus dons e os meus talentos, eu tenho mais equilíbrio ou talvez uma equalização emocional que vai me conduzir na minha realização, nos meus projetos. O segundo ponto que eu queria trazer para a validação desse contexto da imunidade emocional, nossa, a gente precisa falar sobre isso já, que a gente precisa falar sobre paz interior. Quando eu vou e volto no ferramental da imunidade imunológica, de imunidade emocional, imunidade imunológica das emoções, numa linguagem didática, eu falo de paz interior. É muito curioso. Eu estava falando sobre isso numa palestra semana passada. Estava todo mundo vestido de branco.
E eu disse, gente, primeira coisa que a gente precisa entender é que não adianta a gente se vestir de branco. Ou não adianta, muitas vezes, a gente estar olhando o cenário externo e, inclusive, apontando o outro, dizendo, nossa, eles só brigam. Nossa, olha como pode a gente, né, dentro da nossa referência até egóica, a gente diz, nossa, como é que pode em 2022 países em guerra? Como é que tá a tua guerra interna? Essa é que é a pergunta que não quer calar. Essa é uma pergunta que eu me faço. Se eu quero ter uma base de imunidade nas minhas emoções para as lidas, porque vão haver dificuldades já. Vão haver dias difíceis, vão haver desafios, mas o que eu faço com a minha ambiência interna? Muitas vezes, nós, repito, estamos vestidas de branco, muitas vezes nós estamos em discursos em que nós estamos apontando os referenciais externos, mas a gente não está olhando para nós. Se a gente não decreta, a partir de agora, que a gente vai se propor paz interna, e dentro dessa lógica de paz interna, a gente precisa falar em respeitar os nossos limites. A gente precisa falar também em olhar com mais carinho para os nossos gostos, para a vida que faz sentido para nós. Olharmos para o que nós estamos levando para o nosso campo de atenção. Porque nós acabamos nos distraindo. E mais uma vez, estabelecendo um cenário bélico, é aquela velha história do fogo no parquinho interno, e a gente não se dá conta que cada vez mais nós temos gastrites, que cada vez mais, porque o campo da emoção reflete no físico. Assim se explica, não há mais que duvidar que nós temos corpo físico, emocional e espiritual. Hoje, assim se explica. Por que crianças, vocês têm noção que crianças, eu vou pegar depois esse dado para vocês, cada vez mais jovens estão tendo câncer? Porque elas não têm gerenciamento emocional. O gerenciamento emocional é urgente. E a gente precisa, além da roupa branca, vestir a bandeira branca interna. Diminuir esse ruído, esta confusão. A cada story, a cada reels, a cada circunstância, hoje nessa dupla realidade do online e offline. E deixa eu lhes dizer, eu não estou ilesa a nada disso, eu faço parte desse processo. Eu estou apenas partilhando aquilo que eu busco aplicar em mim na jornada diária e existencial, que é buscar a minha evolução. Mas a gente precisa se propor paz. Não adianta eu abrir uma live com Jaque e, inclusive, discutir os conflitos alheios se eu, na condição de alguém que me coloco para auxiliar e servir as pessoas, sou uma pessoa que estou em guerra. Eu só posso me propor a cuidar das pessoas se eu também me coloco no tratamento. Se eu também me coloco à disposição para entender quais são as minhas questões internas. Então, paz. A gente precisa de paz. A gente precisa de paz nos nossos pensamentos. A gente precisa de paz nas nossas relações. Percebam como é a ausência de paz interna que faz a gente lidar, às vezes, com um conflito. Você vive isso, Jaque, de uma forma muito mais ampla, muito mais potente. Ou enxergando aquele conflito muito maior do que o que ele é. Sim. Quando você está inserido, né, Sabrina, você não consegue ter uma visão ampla. E é interessante, você falou uma coisa que eu acho tão importante, assim, para mim, todo advogado, principalmente quem trabalha com consensual e mediador, a gente tinha que ter um suporte, um apoio de terapia ou de um mentor que está ali do lado, porque assim, é muito difícil a gente lidar sem se envolver, tem que ter uma postura muito de autorresponsabilidade do teu lugar, né? E esse autocuidado que é tão importante. Eu te confesso que é uma coisa que eu tenho focado muito nesse último ano, especialmente com terapias e várias coisas, porque faz uma diferença tão grande na vida da gente, né? A gente começar a entender a gente. É aquela velha história, como é que se ensina empatia para a criança, né? Ensinando ela a reconhecer os próprios sentimentos. Aí volta de novo do que a gente já falou lá no início, né? A importância da educação desde a infância sobre esse tipo de coisa que a gente não teve. Mas, seguindo o barco agora, no momento que a gente está na vida, a gente pode se munir dessas ferramentas. Então é muito importante, por isso que é importante a gente falar sobre isso aqui. Né? Advogado, mediador, a gente precisa de um suporte. Se não quer fazer uma terapia, procura um mentor, alguém que se possa ter essa visão mais ampla,
Porque muitas vezes, quando a gente está naquele momento de conflito para ajudar as pessoas, a gente se emaranha um pouco ali também, né? E se você não tá com essa imunidade emocional que você falou, é muito fácil você perder a linha, né? E também ir nos teus... Aí aciona gatilhos em você. Isso. Não é verdade? Exatamente. E a gente passa a refletir as sombras da gente. A gente precisa olhar para as nossas sombras, né? Mas dentro dessa lógica ainda da paz, perceba, a gente toca num ponto que é super sensível. Se eu não tenho paz interna, eu sinto raiva. Mas, Sá, você falou que a raiva é um sentimento primário. Sim. Mas a gente precisa, em momento algum, tamponar a raiva. Mas a gente precisa saber canalizar a raiva. E o que faremos a partir do contexto da raiva? Porque uma raiva, quando ela está desarmonizada, ela gera gatilhos em nós que vão nos gerar, muitas vezes, efeitos extremamente danosos. Você vai reconhecer que você sente raiva. E você pode canalizar a raiva de uma forma extremamente positiva. Eu já atendi inúmeras pessoas que tomaram a raiva para crescimento. Que tomaram a raiva para resultados. E não para magoar, e não para ferir as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, se eu não reconheço a existência dessa raiva, eu a tampono, em algum momento, essa raiva ela será externalizada de uma forma desmedida. A gente também vê muito isso, até em crimes bárbaros. E a gente diz, nossa, mas como pode, Jaque, uma pessoa tão tranquila, será que ela estava em paz interna? Ou era só uma imagem externa? Calma, doce, abre mão dessa boazinha. Você que está me assistindo aí, porque eu também já estive nesse lugar. Tem dias que a gente não tá bem. Isso não nos dá o direito de canalizarmos a raiva para as pessoas. Canalizemos a raiva para os nossos projetos. Canalizemos a raiva para erradicar a fome no mundo. Canalizemos a raiva para fazer um diferencial, um referencial em nós. Canalizemos a raiva para dar o melhor aos nossos filhos, né? E se tomamos a raiva como força do nosso crescimento. Se eu me autovalorizo, porque se eu não me autovalorizo e alguém me faz uma crítica, aquilo me põe para baixo, eu fico ansiosa, quando não instalo uma tristeza e eu até fico depressiva, porque as pessoas não acreditaram em mim e automaticamente eu não tenho força para a minha autovalorização, não tenho paz interna, tendência clara a uma depressão, tendência clara a uma crise de ansiedade, tantas vezes, né, aos excessos. Voltando à questão que eu comentava, se a gente simplesmente... Acho que ficou mudo, Sabrina. Não tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo a Voltou? Sabrina, gente? Voltou. Voltou? Se eu não tomo esse referencial de uma forma bacana e positiva, era o que eu ia comentar. A gente assiste, por exemplo, as circunstâncias dessas pessoas que têm um padrão típico de conduta que parecem sempre muito lineares e tranquilas, cometendo crimes, por exemplo. Se desequilibrando de uma forma extremamente desproporcional. Porque aquela raiva, ela ficou tamponada numa sombra e em algum momento ela vai se projetar. Então, tenha a referência, a base da raiva, mas vamos canalizar para a paz dentro de nós. Para lidarmos com os nossos projetos, com aquilo que faz sentido para nós de uma forma positiva, de uma forma extremamente produtiva. Gandhi, vocês sabem que Gandhi, ele tem a sua base jurídica, né? Ele foi envolto no direito. Pesquisem depois. E Gandhi deu uma declaração muito bacana. Ele dizia, todos os dias eu sinto raiva. Foi a minha raiva que me fez lutar pela paz. Então, gente, o que a gente faz com essa base emocional? A gente canaliza para as nossas realizações, para as nossas conquistas, para o nosso futuro fechado. Para de perder tempo com coisas que são miúdas, que não fazem nenhum sentido para você. Se você hoje lança a mão da bandeira branca dentro do seu ambiente interno, você se angustia menos. E além de se angustiar menos, você se desequilibra menos. Porque você vai buscar lidar com a sua estrutura externa de uma forma muito mais leve, muito mais bacana. Ainda tem outros referenciais de imunidade emocional, mas como o tempo está um pouquinho curtinho, eu queria trazer mais um, se você me permite.
Tem outros, né? Tem um catálogo, com fé em Deus vai sair Imagina, a gente uma teria obra. horas de conversa, mas vamos otimizar. Vai Então, sair mais um um. livro sobre... Eu faço Olha que legal. workshop, eu faço workshop sobre imunidade emocional sempre. Nas empresas, isso tem sido cada vez mais comum, nos ambientes escolares. E eu quero falar com vocês sobre um terceiro ferramental de imunidade emocional para vocês aplicarem agora, a partir desse exato momento. Parece clichê, mas não é. A gente precisa, na construção da nossa estrutura de imunidade emocional, de um pouco mais de paciência. Isso me lembra, inclusive, a música do Lenine, né? A vida acelera e pede pressa. E a gente precisa de mais paciência. A paciência, ela, quando desarmonizada, vai gerar, sem sombra de dúvidas, um primeiro padrão, que parece fazer parte da nossa rotina, Jaque. Impaciência. Eu ouço as pessoas o tempo inteiro dizendo, eu tô muito impaciente. Eu tô muito inquieto. Eu tô muito... E vocês têm noção do que isso gera em nós? Eu não tenho nem moral para falar, Sabrina, porque eu sou dessa turma. Vivo tendo que controlar e aprender a ter paciência. Entende? Mas é isso que a imunidade emocional vai nos trazer. E esse reconhecimento de que Sá tá mais impaciente, já que anda impaciente, que vai nos fazer compreender a necessidade da paciência. De que a gente precisa treinar a paciência. No ritmo, no estilo de vida que nós nos imprimimos nos últimos anos, parece, inclusive, que está na moda ser impaciente. Só que, de novo, as estatísticas não mentem, Jaque. O quanto nós estamos sofrendo com burnout, o quanto nós estamos... Eu atendi uma moça recentemente com 39 anos e com Alzheimer. 39 anos. O nosso cérebro, ele, principalmente o reptiliano, ele só quer uma coisa: nos manter vivas. E ele vai criar uma série de estratégias para nos manter vivas. Se nós não tivermos mecanismos para lidarmos com a gestão da nossa impaciência, da nossa raiva, dos nossos medos, das nossas inquietudes, a gente vai ter um reflexo maior na reestruturação do nosso display para que a gente se mantenha viva. E dentro desse contexto, quando a gente fala em paciência, você sabe o que a paciência desregulada nos traz? Na verdade, a impaciência nos traz insegurança. Nossa, será que vai dar certo para mim? Nossa, sabe por quê? Porque a gente, inclusive, está se comparando a pessoas que estão 10 anos na nossa frente. E aí não tem nenhuma lógica nisso. Porque você olha uma pessoa que está há 20 anos fazendo o que você começou a fazer hoje, você já está impaciente. Mas, nossa, tem pessoas que dizem assim, nossa, mas Sabrina, eu estou há um mês postando no Instagram e nada aconteceu. Paciência! E dentro dessa lógica, a gente diminui também as comparações. Eu preciso de novo falar em comparações. Porque quando eu vou no supermercado e eu confiro lá uma gôndola de azeites e digo, nossa, esse aqui tem esse referencial, esse aqui tem um custo-benefício, há até um critério de comparação. Além da ausência da modelagem, sabe o que acontece também, Jaque? A gente está comparando aquilo que não pode ser comparado. Sem qualquer parâmetro, sem qualquer critério, nessa grande vitrine que é a vida online hoje. E muitas vezes, você que está me assistindo, está ansioso. Muitas vezes você que está me assistindo está impaciente, está com uma rinite, com uma sinusite num padrão de autocobrança excessivo, porque você está, de novo, impaciente. Porque você não tem paciência com o tempo. Porque você não tem paciência com o seu plantio. Para que você possa, então, fruir da escalada. Ser feliz na jornada até que a colheita possa se estabelecer. E a ansiedade de que os resultados venham, de que as coisas aconteçam, nos faz atropelar os nossos princípios, os nossos valores, os nossos limites. Pessoas que têm insônia, pessoas que dormem 3, 4 horas por dia, pessoas que compensam a ausência dessa paciência com alimentação, com vícios, com consumo, com pornografia. Por quê? Porque eu não tenho paciência. Logo, como isso me faz sofrer, eu me anestesio.
E aí a gente vive a era dos anestésicos, quando não as drogas, como um todo, o álcool, a gente tem dados clínicos e estatísticos apontando, né, consumos exacerbados, não só de bens materiais, álcool, drogas, e de todo esse referencial. Quando a gente só precisa ter um pouquinho mais de paciência. Entender que existe uma jornada. E que, sabe o que é bacana? É ser feliz nessa jornada. É aproveitarmos as etapas do processo. Entendendo que não existe uma linha de chegada. Isso não significa, você está querendo me dizer que eu deva ser lento? A gente não pode confundir paciência com lentidão. Pode ser rápido e devagar. Tem até um título assim. Tem um livro. E ao mesmo tempo, você entendendo que você vai se alegrando. A alegria é uma emoção básica. Com as conquistas, com aquilo que você tem, é incrível como ser humano. Se não tiver com uma taxa de imunidade emocional bacana, ele só se felicita quando perde, quando ele não tem mais. E a gratidão é um ferramental de imunidade emocional, assim, de urgência. Todas as vezes que vocês estiverem se sentindo mal, que vocês estiverem no nível de ansiedade, que você já começa a perceber que está fora do padrão, lembre das minhas palavras. Traga o ferramental da gratidão. Porque a gratidão, inclusive, vai fluir sobre a forma de paz. Quem somos nós? Olha para o teu processo. Olha para a tua caminhada. Olha de onde você saiu. Olha tudo que você tem à sua volta. Aqui em casa a gente faz um exercício. Nós 4, todos os dias, no referencial, para aumentar as nossas taxas de imunidade emocional do quanto nós somos gratos. Porque senão a vida vai ficando cada vez mais amarga. A gente está focando no que falta e não no que nos farta. Hoje eu estava saindo do escritório e tinha um rapaz na recepção, super feliz e sorridente, com uma perna só. E a gente olha, eu estou citando esse exemplo, mas a gente olha tantos referenciais e a gente diz, nossa, como muitas vezes eu não estou sendo justa com a minha referência de vida. Com quanto, inclusive, aquele que está lá em cima tem nos trazido e a gente nunca está satisfeito. E a gente está sempre impaciente. E a gente está sempre lançando mão de uma impaciência, de uma angústia, de uma expectativa muito elevada acerca de tudo e de todos. E a gente acaba adoecendo, Jaque. Perfeito, Sabrina. Você falou tanta coisa, tantas orientações legais aqui, importantes para a gente começar a olhar mais para a gente, né? Porque eu falo muito de advocacia humanizada e a gente foca muito no cliente, em resolver, esquece, né? Que a gente tem que olhar para o nosso lado. Então, acho que é bem importante. Quem chegou agora também, essa live vai ficar salva. Assistam. Eu queria poder aproveitar, porque eu sei que tem muita coisa ainda que a Sabrina pode mandar para a gente. Já fica o convite para a próxima. Eu sei que você tem tempo cronometrado, então não vou me estender muito. Eu quero só te agradecer. Eu acho que a gente precisa... esse trabalho que você faz de ajudar as pessoas, né? Da advogados, advogadas, as leoas, todas... orientando e ensinando a gente a se olhar é muito importante. Cada vez mais eu entendo a diferença que isso faz. Não dá para a gente falar em advocacia humanizada com tanta notícia que a gente tem de horas extenuantes de trabalho, de pessoas que não olham para si. Eu me identifico muito com o que você falou da impaciência, porque assim, para mim uma coisa que tem sido muito útil, respeitar o tempo dos outros. Nem todo mundo tem o mesmo tempo que eu. Eu sou muito acelerada, e aí eu quero que todo mundo seja também. Só que mesmo o meu tempo eu preciso respeitar. Então, até você falou, eu me lembrei de quero deixar uma dica aqui pro pessoal também contribuir um pouco nessa algo que tem me ajudado muito. Eu revi esse filme, que eu já devo ter visto umas 5, 6 vezes na vida. Você deve conhecer. Poder Além da Vida. Que é a história de um atleta, acho que tem até no Google, gente. Se vocês colocarem ali Poder Além da Vida no Google, você assiste o filme inteiro. E ele é fantástico, porque ele fala exatamente isso que você falou no finalzinho ali da tua fala. Aproveite a jornada, não espere para celebrar lá na frente, né? Assim, um filme maravilhoso. Oi, Marco, olha, meu querido amigo, um monte de gente entrando aqui dando os parabéns pela live, falando do quanto tá gostando. Mônica, primeiro a gente conseguimos ajudar mais os nossos clientes, exatamente. Eu me curo, me olho, me acolo depois o outro. Gente, eu queria poder ficar ouvindo a Sabrina e comentando com vocês, mas
Sabrina tem que ir. Então eu te agradeço e passo a palavra para você, faço o convite, sigam, aproveitem que ela tem muita coisa boa para oferecer. Eu quero te agradecer, dizer que já fica aí o start para uma segunda parte. Tem outras ferramentas, a gente ficaria aqui. Infelizmente eu tenho uma aula agora, mas felizmente também, para não ficar impaciente. E quero te agradecer. Na próxima semana eu vou fazer uma jornada, um workshop. A partir das 19 horas, quem quiser falar comigo lá no meu Instagram para trazer o ferramental de imunidade. Então, assim, um workshop prático para a gente colocar em prática, para a gente treinar, para a gente se olhar, para a gente se cuidar, para a gente se encher de nós. Porque alguém comentou isso aí e essa é a realidade. Não dá para servir a ninguém se nós não estivermos cheias de nós. Quando eu me encho de mim, eu consigo transbordar. Se nós estamos num estado de vazio, tudo nos irrita, tudo nos incomoda. E a gente vive um estado de muita inquietação e sofrimento diante dessa jornada existencial. Então, muito obrigada, Jaque. Fica com Deus e até uma próxima. Um beijo para todo mundo que esteve com a gente, que vai assistir depois. Imunidade emocional urgente para nós, para que a gente possa ser feliz na jornada. Perfeito, gente. Obrigada, Sabrina. De coração. Até mais, pessoal. Beijo! Tchauzinho.